Agro Record News. Oferecimento. Bradesco, contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Oi, muito bom dia para você. O Agro Record News está no ar e continua comigo. Um dos alimentos preferidos dos brasileiros está pesando no orçamento doméstico. Estou falando do arroz. A gente explica os motivos dele estar tão mais caro. Ele é o queridinho nos pratos do brasileiro e junto com o feijão, então, forma uma combinação perfeita. É essencial, arrozinho e feijão, todo dia a gente quer comer o arrozinho com feijão, né? É a melhor combinação que tem. Mas garantir o arroz durante as refeições está cada vez mais caro. Nossa, tá salgado demais. Aumentou bastante. Esse aqui ele tá 35, quase 36 reais, o mais barato. O pacote de 5 quilos de arroz ultrapassa os 30 reais em diversas cidades do país. Um valor que não era observado desde o auge da pandemia. De acordo com o IBGE, de janeiro a dezembro de 2023, o alimento teve alta de 24,54% em comparação a 2022. Na contramão da média dos preços dos demais produtos da cesta básica, que recuou 0,52%. Muitos produtores abandonaram a cultura e foram para outras culturas mais rentáveis. Resultado, a produção diminuiu, o consumo se manteve e a gente ainda teve boas exportações de arroz no ano passado. As chuvas e ciclones que atingiram o Rio Grande do Sul, o principal produtor do cereal no Brasil, atrapalharam a colheita e atrasaram o plantio da próxima safra. A Índia, que é responsável por 40% do fornecimento global de arroz, foi apontada como a principal vilã desse aumento desde que adotou em julho do ano passado restrições às exportações. A Federação da Agricultura e Pecuária aqui de Goiás estima que a recuperação de mercado só deve acontecer a partir do segundo semestre. Em dezembro do ano passado, o preço da saca de arroz de 50 quilos chegou a R$ 127,36, o maior valor de toda a série histórica medida desde 2005, segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Agrícola da USP. Por enquanto, o jeito é adotar a boa e velha pesquisa pelo menor preço e até mesmo substituir o queridinho dos pratos brasileiros por outras fontes de carboidrato. O macarrão eu acho uma comida boa, prática e rápida, né? Então a gente faz um macarrãozinho. Batata, a gente está substituindo para o que dá. Agora eu tenho uma pergunta para você. Sabia que não existe galinha caipira? É a forma do trato que determina se o ovo é caipira ou não. Barulhentas e curiosas. É uma terapia, né? Você mexer com esses animais, isso é muito bom. Elas estão no centro das atenções e por um motivo muito simples. São responsáveis pela produção de 425 dúzias de ovos por dia, mais de 5.000 unidades. Em 2 barracões, ele cria 6.000 aves. Os locais foram adaptados para atender às necessidades das galinhas. Olha só os ventiladores e as lâmpadas. As moradoras circulam por todo o ambiente e vão até para a área externa. Além de toda a estrutura que é oferecida para o bem-estar das aves, a alimentação e água também são preocupação do produtor. O que significa? A ração ela é balanceada e a água filtrada. O animal ele consegue ter um ganho de peso e, claro, essa rentabilidade que a produção exige e, claro, oferecer para o mercado um ovo de qualidade. Estrutura, alimentação e a escolha da espécie. Tudo contribui para o resultado final, que é uma grande produtividade. Aqui na fazenda tem 2 espécies de aves, a Tinder e a poedeira negra. A Tinder é porque é um ovo bege, ele é mais colorido, é um ovo bastante, é um ovo só marrom, né? E a Vanquisa, que é a postura negra, também é um ovo mais colorido, né? Tom marrom, que geralmente o pessoal compara a galinha, o ovo ser caipira, pela cor dele, entendeu? Então a gente optou mais. E é uma galinha dócil, né? As aves botam a maioria dos ovos na parte da manhã. O produtor construiu ninhos individuais, tudo com acesso fácil. Olha só essa galinha quietinha e observe embaixo dela.
a quantidade de ovos. A ave chega aqui na granja pintinho de um dia. Após 4 meses, começa a produção de ovos. E essa produção, ela pode durar em 1 ano e 4 meses. Após esse período, a ave não consegue mais botar ovos, então ela é descartada, é levada para um abatedouro. Ailton explica que o custo fica alto e não compensa manter a ave aqui. Após o término que ela começa a produção de ovos diminuir, que aí fica ficando inviável o custo dela com a postura, a gente faz o abate dela com abatedouro credenciado, né? Então a gente faz o abate dela geral. Assim como a Ailton, Uberlândia tem 22 pequenos produtores de ovos caipiras. As unidades são vendidas para o comércio local e até em outras cidades. Veja como são diferentes. Os azuis são das galinhas da espécie Tinder e os beges da poedeira negra. São espécies caipiras, certo? De jeito nenhum. O que muita gente não sabe é que para se ter um ovo caipira, a galinha não precisa ser caipira. O sistema oferecido para essa criação tem que ser caipira. Como toda a estrutura, né, essa área livre para que elas possam circular, tudo isso interfere na criação, claro, e resulta num produto de qualidade. Edson é extensionista da Emater. Todo o projeto que começou nesta propriedade 4 anos atrás teve orientação técnica. Ele explica como o manejo faz diferença para a produção do ovo caipira. Edson, essa área aqui é uma área fechada, mesmo assim elas conseguem ciscar, tem o pasto, né, que muda constantemente o local. Essa é a característica da criação caipira. A ave ela está cercada em uma área de piquete. Esse piquete vai ser mudado, né? Acabou o pasto aqui, passa por debaixo, mas ela tem liberdade para fazer todo o seu comportamento. Ela está ciscando, ela está andando, ela está se alimentando de verde, ela está banhando de sol quando ela quer, ela está pegando sombra, então ela fica toda à vontade para ela ser a ave que ela é. Agora, olha essa notícia que pode impactar inclusive na geração de empregos aqui no Brasil. Frigoríficos brasileiros foram autorizados a exportar as carnes bovina e de frango para a Rússia. O mercado de carne bovina e de frango expandiu um novo mercado. De acordo com um comunicado do Serviço Federal de Vigilância Veterinária e Fitossanitária da Rússia, o país retirou alguns embargos e autorizou mais frigoríficos brasileiros a exportar carne bovina e de frango. Suspensões temporárias sobre algumas unidades também foram retiradas. As alterações estão válidas desde 23 de janeiro e foram comunicadas à indústria de carnes em 29 de janeiro, segundo as informações do Serviço de Inspeção Federal e do órgão sanitário russo. No documento de liberação encaminhado às autoridades sanitárias do Brasil, o órgão russo afirmou que a ampliação ocorre após auditoria nos frigoríficos. Essa foi a primeira vistoria desde 2015 e passou por 6 estados brasileiros e pelo Distrito Federal. O Brasil ampliou também a área de exportação de carne bovina para o Canadá. A Agência Canadense de Inspeção Alimentar aprovou a importação de carne bovina de 6 novos estados brasileiros: Acre, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, 14 municípios do Amazonas e 5 de Mato Grosso. A decisão foi tomada após a avaliação das regiões que foram recentemente reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde Animal como zonas livres de febre aftosa sem necessidade de vacinação. Segundo o governo brasileiro, a ampliação da área de exportação abre novos mercados para a carne bovina brasileira. Deve aumentar as vendas para o Canadá. Em 2023, o país importou 39 milhões de dólares em carne bovina brasileira, pouco mais de 8 toneladas, um aumento de 18% em relação a 2022. O Cerrado Mineiro tem clima ideal para o cultivo do café e a cultura deve crescer ainda mais. O processo de cultivo é todo especial, olha só. IPR-100, Catuai, Acauã Novo. Todas são variedades do café arábica. Apesar do sul de Minas se destacar na liderança da produção deste tipo do grão, é no Cerrado Mineiro que o arábica encontra o clima ideal para o cultivo de cafés naturais de alta qualidade. O processo começa em viveiros como este, em Araguari.
Com capacidade de produzir e armazenar até 2,5 milhões de mudas, nestes saquinhos está o resultado do trabalho que começou em abril. O processo ele envolve aí mais de 180 dias, né? Que a gente inicia ele no começo de abril, depois que é todo o preparo de solo, processo de encher saquinho, né? Damos continuidade final de maio, na primeira semana de junho com a semeadura. Nesse período ainda tem a escolha, né, de fornecedores de semente, de vendas, definição de variedades, de lotes de plantio, né? E aí então fazemos a semeadura. E a partir da semeadura, aí sim são 180 dias aí lutando, cuidando, zelando para sair no final, né? Esse produto que vocês estão vendo aí no fundo, que é uma muda de qualidade, uma muda pronta para estar transplantando para o solo. Trabalho que pode até ser considerado artesanal. Todo cuidado é importante para definir a qualidade da muda. Desde a escolha e preparação do solo até o momento que o pé de café deixa o viveiro para ser plantado. Essa escolha do solo é muito importante. Tem que ser um solo livre de pragas, livre de doenças, um solo virgem, né? Que a gente fala aqui no nosso linguajar, né? Solo de profundidade de terra virgem, né? Então já começa por aí o processo. Depois nós temos que transformar esse solo em substrato, adicionando esterco, calcário, adubos minerais, orgânicos, né? Que também tem que ser calculado, adicionado, tem que ser incorporado ao solo batido, que a gente fala, muito bem incorporado, para daí depois então, saquinho por saquinho, no processo manual, encher um por um. O tipo arábica representa a maior parte do faturamento do setor de cafés no Brasil. Este é um dos fatores que geram interesse ao produtor. Por exemplo, esse caminhão que está sendo carregado agora aqui no viveiro, com cerca de 6 mil mudas da variedade IPR100, já tem destino certo, Indianópolis. O arábica ele é extremamente importante por conta da sua bebida, né? É uma bebida que se destaca, uma bebida nobre, especial, né? Nossa região é uma região onde tem uma topografia e um clima extremamente favorável, né? E dentro desse universo do arábica, né? Temos inúmeras variedades, linhagens que cada produtor, dentro da sua particularidade, opta por cada variedade com suas particularidades. Ele entrega um padrão de peneira melhor, outra variedade entrega uma bebida melhor, que é o caso do Catuai 62, outro é resistente a pragas de solo tipo nematóide, que é o caso do IPR100. O Acaiá Cerrado tem uma peneira fantástica, alta produtividade. Então, cada produtor, dentro da sua particularidade, vem aqui e nos encomenda a linhagem que melhor atende ele. E apesar dessas diferenças entre as variedades, há algo em comum entre essas mudas, apesar das variedades. Até porque, né, Sidney, o processo leva 180 dias, mas tem um fator determinante que define quando essa muda está pronta para ser plantada, né? Ah, sim, com certeza. 180 dias ela é um parâmetro, né? A gente faz uma previsão. E o clima ele influencia diretamente na quantidade de dias. Clima mais quente acelera, clima mais frio atrasa um pouco, mas o que determina realmente o ponto de entrega, que o produtor sempre pergunta pra gente, são os pares de folha. Ah, Sidney, quantos pares de folha tá minha muda? Tá com 5 pares de folha. Opa, então beleza, vou buscar para plantar. Que é o caso dessa muda agora, desse canteiro que está sendo entregue, ó. Pode conferir que ele tem, 1, 2, 3, 4, 5 pares de folha. É o ponto ideal para ser entregue e para ser transplantado ao solo. Segundo a estimativa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a safra do café arábica está estimada em 37 milhões de sacas este ano no país, o que representa cerca de 40% da produção mundial. Parte dessas sacas saem aqui do Triângulo Mineiro. O Éder produz o grão em Araguari. Para esta safra, tem cerca de 160 hectares de terra em produção. Enquanto espera colher até 50 sacas por hectare, o viveiro sempre está na rota do produtor. A gente vem aqui ver qual que está sendo o desenvolvimento dela, quando que ela vai estar preparada para o plantio, justamente para mim já conseguir planejar o meu plantio para aquela data, porque eu tenho que arrumar gente para plantar, tem que estar com o solo todo preparado. Muitos produtores de soja já terminaram a colheita. O problema agora é a armazenagem. Por conta dos preços baixos no mercado, o milho da safra passada ainda ocupa espaço em muitos armazéns.
Nesse período não é muito difícil encontrar máquinas no campo. A colheita segue em ritmo acelerado em todo o estado de Goiás. Os grãos saem do campo e vão parar nos armazéns. Essa safra, os produtores enfrentaram muitas dificuldades com as questões climáticas e os preços praticados no mercado. Mas os produtores ainda têm mais um desafio. Com a queda no preço dos grãos, muitos suspenderam as vendas e, com isso, ainda tem milho da safra passada ocupando espaço em muitos armazéns. Em Jataí existem 58 armazéns em áreas particulares. Só o município deve colher mais de 17 milhões de toneladas de soja nessa safra. A gente não tem condições de fazer as comercializações, de desocupar os armazéns, porque os preços estão aquém do que remunera o produtor. E isso faz com que o produtor fique aguardando e aí segurando esses grãos. E agora chega na época agora da safra, chega na época da colheita da soja, ainda tem armazenado ainda milho, por exemplo. Não tem jeito de misturar, Tem que desocupar. É difícil isso, Muitos assim estão vendendo, outros permanecendo no Ciro Bolsa para receber a soja, mas realmente é uma situação assim difícil, porque o pessoal vem segurando, porque os preços vêm caindo e está ficando ruim e não remunera, Apesar das incertezas dessa safra, há perspectivas de melhoras para os próximos meses. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, soltou o número de 149,6 milhões de toneladas de soja. Já o USDA, equivalente ao Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, que faz projeções de safra no mundo inteiro, a instituição mais respeitada do mundo, para o Brasil, publicou 156 milhões de toneladas. A diferença é muito grande, por isso muita incerteza dos produtores e também do mercado. Com a chegada da safra, é natural que os preços fiquem pressionados. Mas, depois que nós passarmos pelo período de março e abril, o mercado vai encontrar a realidade do tamanho dessa safra. A depender do tamanho dessa safra, os preços podem subir um pouco. Outra coisa interessante é o mês de junho e julho, que vai estar definindo a próxima safra nos Estados Unidos. Então, até junho e julho, o produtor terá oportunidade de comercializar seu grão com algum ganho. O que a gente vê, o mercado e os especialistas de mercado estão recomendando é que, se o produtor tiver condições, para que ele segure esses grãos, vende isso paulatinamente, sem muita pressa, dependendo aí da situação que está, porque é uma situação difícil também, porque hoje o preço da soja hoje está baixo, então você precisa vender mais produto para você poder levantar o capital que é necessário. Então isso atrapalha um pouco aí a logística de negociação do produtor rural, mas o que tem sido aconselhado é que vendam escalonadamente, para que não impacte mais ainda para baixo os preços dos grãos. Os embarques de carne suína cresceram em janeiro. As exportações de carne de frango também estão em alta. Levantamentos da Associação Brasileira de Proteína Animal mostram que as exportações brasileiras de carne suína, considerando todos os produtos, entre in natura e processados, totalizaram 99.600 toneladas em janeiro, superando em 11,7% o total exportado no mesmo período do ano passado, com 89,2 mil toneladas. Em receita, as vendas internacionais do setor totalizaram 199 milhões de dólares, saldo 6,3% menor que o total registrado em janeiro de 2023, com 212,4 milhões de dólares. A China, maior importadora de carne suína do Brasil, importou 23.100 toneladas em janeiro, uma queda de 44,6% em relação ao ano anterior. Em contrapartida, as Filipinas importaram 12.300 toneladas no mesmo período, um aumento de 241,3%, seguida pelo Chile, com 10.800 toneladas, aumento de 65,7%. Hong Kong, com 9,5 mil toneladas, e Singapura, com 5,1 mil toneladas.
No ranking dos maiores estados exportadores, Santa Catarina lidera com 55.500 toneladas exportadas em janeiro, 11% a mais que no mesmo período de 2023. Já com relação à carne de frango, os dados compilados pela ABPA indicam que as exportações, considerando todos os produtos, entre in natura e processados, totalizaram 404.900 toneladas em janeiro, número 3,8% menor que as registradas no primeiro mês de 2023. No mesmo período, a receita das exportações teve um saldo 20,2% menor que o registrado no ano anterior, alcançando 683 milhões e 600 mil dólares. No ranking de destinos de exportações estão Japão, com 40.100 toneladas importadas em janeiro, seguido por Emirados Árabes Unidos, China, Arábia Saudita e África do Sul. O Brasil deve exportar 7 milhões e 300 mil toneladas de soja em fevereiro. Em relação ao milho, o número deve chegar a 742 mil toneladas. Em fevereiro do ano passado, o Brasil exportou 7 milhões e 550 mil toneladas de soja. Este ano, a previsão da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais é de uma leve baixa, com 7 milhões e 300 mil toneladas embarcadas. Em janeiro, os embarques da oleaginosa somaram 2 milhões e 320 mil toneladas. Já com relação ao milho, os embarques em fevereiro devem totalizar 742 mil toneladas, em comparação com os 3 milhões e 430 mil toneladas exportadas em janeiro e 1 milhão e 950 mil de fevereiro de 2023. Para o trigo, a previsão é de que 677 mil toneladas sejam embarcadas no mês, ante as 685 mil toneladas em janeiro e 523 mil em fevereiro do ano passado. Todo mundo sabe que o lúpulo é um dos itens essenciais para a produção de cerveja. No Distrito Federal, só 2 pessoas cultivam e vendem essa matéria-prima. A paixão por cerveja artesanal levou João Marcos ao campo. A ideia veio do cervejeiro caseiro, que fazia em casa, de panela, querendo migrar para uma fábrica, mas todos os empecilhos do mercado de cerveja, de abrir uma fábrica, todos os trâmites, resolvi inovar no mercado cervejeiro e vi o lúpulo como uma possibilidade de estar entrando nele de uma outra forma. Basicamente, a cerveja leva 3 ingredientes: água, malte de cevada e lúpulo. João Marcos decidiu investir nesse último ingrediente, que é o responsável pelo amargor da cerveja. E tinha um produtor aqui no DF, pequeno, na casa dele, e aí eu fui conhecer a produção, comprei minhas primeiras 20 mudas, aí fiz um pequeno teste, na hora que saiu as primeiras flores, aí eu cheirei, apaixonei, porque o cervejeiro adora o lúpulo. Aí eu falei, não, é isso que eu quero. Fui atrás de uma consultoria para implantar um campo comercial da forma que é feita lá fora. E aí a gente está conseguindo tirar esse resultado que está sendo satisfatório aí nas cervejarias. O clima do DF também ajudou na produção. Que permite produzir até 2 safras por ano, com as variedades específicas que se adaptaram à região, tá? Adequando também a questão da quantidade de luz necessária para a cultura, utilizando a iluminação artificial, né, nos períodos que são necessários, permite a produção comercial dessa cultura aqui no Distrito Federal. O processo é praticamente manual. As flores do lúpulo são colhidas, depois ficam no ambiente para secarem. A próxima etapa é passar por essa máquina, onde as flores secas se tornam essa espécie de ração. É esse produto que é usado para fabricar a cerveja. A gente tem 2 safras no ano, então a cervejaria que quer fazer às vezes com lúpulo fresco, sem passar por todo o processo de beneficiamento, ele vai só conseguir 2 vezes no ano. Mas como a gente armazena ele peletizado e com nitrogênio, que é a atmosfera modificada, a gente tem esse lúpulo armazenado a frio, a gente consegue fornecer para a cervejaria o ano inteiro. Em 4 meses, o pé de lúpulo começa a dar as flores. As flores que são utilizadas para a fabricação de cerveja. São essas daqui, ó, que também são chamadas de cone. São 2 safras por ano. Cada pé dá em média 600 gramas
dessas flores secas já. Nessa propriedade, por exemplo, onde são produzidos 1000 pés, que chegam a 7 metros de altura, são 600 quilos de colheita seca por ano. Cada pacotinho de 1 quilo do lúpulo pronto para consumo custa, em média, R$ 250. O investimento inicial do lúpulo ele é um pouco alto por questão da estrutura, porque a estrutura é toda feita de eucalipto, muito cabo de aço, então isso encarece um pouco. Também tem toda a questão da irrigação, tem que ter um projeto de irrigação, fertigação. Mas é um projeto que vai se pagando, ele se paga rápido, porque ele começa a produzir nos 4 meses que você já plantou. Então, e ele só vai aumentando a produtividade, com isso você vai conseguindo abater esse custo da estrutura. O Brasil é o 3º maior consumidor de cerveja no mundo e produz menos de 5% de todo o lúpulo. Hoje, há 114 produtores de lúpulo no Brasil, um aumento de 42% em relação a 2022 e a 2023, anos em que foram produzidos 100 quilos de lúpulo no DF. Goiás registrou um aumento no número de pedidos de recuperação judicial do agronegócio. O estado ficou apenas atrás do Mato Grosso. A gente traz agora orientações importantes para o produtor. Produtores rurais de todo o país já contabilizam os prejuízos com a baixa produtividade da soja nessa safra. Dados da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás mostram que só o estado vai deixar de produzir 3 milhões de toneladas do grão. A produção de soja no nosso estado é uma das principais frente ao agronegócio. Somos um estado grande produtor e principalmente grande exportador, além do nosso consumo interno ser a base para a criação de aves, suínos, bovinos de corte, leite. Então, quando a gente tem uma redução nessa magnitude, o primeiro impacto é o produtor, que passa a ter uma receita menor do que o esperado. O segundo é os outros membros da cadeia produtiva que dependem dessa produção, como comerciantes, o transporte. Acaba que estes têm também sua movimentação econômica reduzida. E, por fim, esses outras cadeias que dependem desse produto, que podem ter aí alguma majoração de preço e uma certa dificuldade em conseguir suplementação. Esses reflexos já podem ser sentidos não só na economia, mas também na justiça. O número de pedidos de recuperação judicial no agronegócio aumentou em Goiás. O estado ocupa hoje o 2º lugar, ficando atrás somente de Mato Grosso. Uma pesquisa da Serasa, divulgada em novembro do ano passado, já mostrava um aumento no número de pedidos de recuperação judicial de quase 200%. Apenas os produtores rurais foram 80 pedidos feitos à Justiça até setembro de 2023, 4 vezes mais do que o registrado durante todo o ano de 2022. E eu acredito que o aumento de pedido de recuperação judicial para produtor rural, ele se deve, num primeiro ponto, à segurança jurídica que hoje esse produtor tem. Porque até uns 3 anos atrás, o produtor que queria entrar com uma ação de recuperação judicial, ele já enfrentava um obstáculo. Porque havia discussão se caberia ou não ao produtor a legitimidade para entrar com esse tipo de ação. E aí, hoje, já está previsto em lei, e ele tem essa possibilidade de ingressar com o pedido, e somado ao cenário do ano passado, que houve já uma diminuição no preço da soja e do milho, e hoje, com a quebra de safra por conta do clima, e somado ao preço da soja ter caído mais ainda, a conta não vai fechar. A pesquisa apontou ainda que, em muitos casos, as dívidas estão associadas ao aumento nos custos de produção e investimentos em tecnologia e maquinário, fatores climáticos e os preços dos grãos praticados no mercado. Se esse produtor que ingressa com um pedido de recuperação judicial, ele não tem o seu plano aprovado,
ele pode falir sim. Então, assim, olha só a responsabilidade. Nós precisamos, justamente quando for fazer a opção de entrar com esse pedido, você tem que ter ali já um estudo, uma análise de que o plano de pagamento dos credores, ele vai ser aprovado. A medida vem para reestruturar as dívidas dos produtores rurais em situação financeira considerada delicada. Pode acontecer renegociação de débitos, mas a alternativa deve ser analisada com cautela pelos produtores. É o alerta desse advogado. A recuperação judicial, ela tem sido orientada nos últimos casos. Ali é aquele último remédio para a gente tentar resolver a questão do endividamento do produtor rural. Então, a gente faz essa análise preliminar de toda a documentação e se não houver alternativa de renegociação, de repactuação, aí sim tem o remedinho, a ferramenta da recuperação judicial. Na pesquisa foram analisados 3 grupos: produtores rurais, pessoa física, produtores rurais, pessoa jurídica e empresas não produtoras relacionadas ao agro. E o crescimento mais significativo foi no grupo de pessoas físicas, que representa a maioria dos produtores rurais no Brasil. A gente teve uma procura muito grande de final de dezembro até agora, no começo de janeiro, exatamente produtores rurais querendo saber mais sobre a recuperação judicial. Qual tem sido a política do escritório? Muita cautela, muito cuidado, analisando toda a documentação, demonstrando os riscos que tem uma recuperação judicial e tentando fazer da maneira menos amarga possível que o produtor passe por esse período. O preço da melancia voltou a valorizar nas regiões produtoras. Uma ótima notícia para o produtor, porque agora os valores cobrem os custos de produção. Após semanas de baixa, o preço da melancia reagiu entre os dias 5 e 9 de fevereiro, de acordo com informações da equipe do Hortifruti CPEA. Em Teixeira de Freitas, na Bahia, a fruta está sendo comercializada a 92 centavos o quilo, variação positiva de 31%. Com isso, os preços estão cobrindo os custos de produção. Em Rio Grande do Sul, o panorama também está bem positivo, com a graúda sendo comercializada a média de 84 centavos, aumento de 22% frente ao valor comercializado uma semana antes. Na CEAGESP, a valorização foi de 11%, com o quilo saindo a R$ 2,45. A melancia está mais cara, mas calma, porque algumas frutas e verduras estão mais baratas. Aos 84 anos, seu Geraldino tem a receita para manter-se saudável. Legumes, frutas e verduras fazem parte do cardápio diário do aposentado. Gosto demais. Couve, alface, berinjela, principalmente. Pepino é bom. Assim como seu Geraldino, muita gente fica de olho nos alimentos saudáveis na oferta. A boa notícia da feira desta semana é que alguns produtos estão no período de safra e, portanto, tiveram queda no preço. Aqui, por exemplo, está a cebola, que no mês passado foi vendida a R$ 8,99 o quilo. Agora, em fevereiro, está por R$ 4,99. Também tiveram queda o quiabo de R$ 5 para R$ 4 e o pepino de R$ 5 para R$ 3. Entre as frutas, a baixa no preço ficou por conta do abacate, excelente fonte de gordura boa. O preço caiu de R$ 9 para R$ 5. Abacate é fonte de gorduras monoinsaturadas, então uma gordura boa aí, mais uma vez, para o bom funcionamento do corpo, especialmente do sistema cardiovascular. Além da pera de R$ 23 para R$ 13 e o mamão Havaí de R$ 10 para R$ 5 o quilo. A pera é fonte de vitamina A, fonte de potássio também, fonte de fibras e fonte de água. No mais, a nutricionista Rafaela explica que alguns legumes e frutas têm suas particularidades, mas no geral são fontes ricas em vitaminas e sais minerais. Por isso, viu que esses alimentos estão na oferta, pode aproveitar. Cada um com uma característica mais predominantes, mas todos juntos vão nos dar o que a gente precisa para que o nosso organismo funcione bem. Os exportadores brasileiros de café seguem enfrentando gargalos logísticos internos. Olha só.
O Porto de Santos, no litoral de São Paulo, é um importante local de envio dos produtos brasileiros para outros países. Porém, alguns exportadores têm enfrentado dificuldades para embarcar e desembarcar as cargas. Um relatório divulgado pelo Secafé destacou os gargalos logísticos internos. O último boletim Detection Zero circulado pelo Secafé, em parceria com a Elox Digital, trouxe um indicador muito preocupante para o comércio exterior. Cerca de 85% das embarcações atrasadas nos portos santistas. O que isso significa? Nós falamos aqui de adição de custos às operações de embarque, como detations, armazenagem adicionais, e que causam prejuízo para o comércio exportador de café do Brasil. Esse indicador, o boletim Detection Zero, tem por objetivo mapear todas essas informações sobre a abertura de gates, atrasos de navios, com o objetivo de revelar, demonstrar para as autoridades públicas as dificuldades, os desafios do comércio exterior no escoamento das safras, e principalmente do café. Os atrasos observados têm preocupado bastante o setor. Hoje o Secafé tem buscado dialogar com os diversos parceiros que atuam na atividade exportadora, principalmente os terminais. Há um esforço para que, juntamente com os terminais, para que se busque mitigar esses riscos, mas nós sabemos que esses atrasos de navios têm sido regulares, contínuos, e isso também tem criado dificuldades para os terminais que estão com seus pátios cheios e impedidos de receber muitas cargas. O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo e os embarques do produto são feitos ao longo dos 12 meses do ano. E essa dificuldade observada no Porto de Santos tem deixado os exportadores apreensivos. Portanto, isso tem trazido um desafio para o setor ainda mais, porque nós percebemos que esses atrasos de navios não somente têm gerado essas despesas, mas também têm criado dificuldades para o planejamento adequado logístico das empresas exportadoras de café. Segundo o boletim, também permanecem os problemas relativos à abertura de portão no terminal. No mês passado, apenas 13% dos procedimentos de embarque tiveram prazo superior a 4 dias de portão aberto por navios. Outros 54% possuíram entre 3 e 4 dias e 19% tiveram menos de 2 dias de período de portão aberto. Nós percebemos também que nesse boletim um indicador também preocupante, que os gates têm sido abertos com um período muito curto, e isso dificulta também o devido planejamento dos exportadores. O Secafé, Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, tem buscado mecanismos a fim de reverter esse cenário que afeta o fluxo do comércio mundial. Então o Secafé está buscando dialogar com os terminais, buscando criar indicadores para demonstrar às autoridades públicas, buscar apoio juntamente com os demais setores do setor privado, com o objetivo de buscar sinergias e formas de mitigar esses riscos que têm prejudicado a atividade exportadora de café, e nós precisamos ter uma solução, porque a nossa preocupação hoje se volta para o segundo semestre. Há uma expectativa de uma exportação maior de café, como também de outros produtos, e a nossa avaliação é que, se nada for feito urgentemente, nós vamos ter um segundo semestre desse ano um pouco mais desafiador. Então, o Secafé está buscando esses indicadores, está levando para as autoridades, estamos trabalhando junto com o Comitê Logístico do Secafé com o objetivo de encontrar formas de mitigar esses riscos e evitar a adição de custos aos embarques de café do Brasil. Ainda falando de exportação, os embarques de melão estão surpreendendo. O volume aumentou 5% nesta temporada. As exportações brasileiras de melão seguem surpreendendo os produtores. Os embarques estão superiores aos da safra de 2022-2023. O volume está em 167 mil toneladas, alta de 5%. A receita gira em torno de 142 milhões de dólares. Porém, segundo apurações da equipe do Hortifruti CPEA, as safras do Rio Grande do Norte e do Ceará devem ser finalizadas já em março. Os países da América Central, como Costa Rica, que concorrem com o Brasil pelo mercado europeu, já iniciaram suas remessas ao velho continente. Assim, deve ocorrer uma redução gradual das exportações brasileiras.
Os valores do açúcar seguem em alta no mercado paulista. O motivo foi o aumento da demanda bem no período da entre-safra. Os preços médios do açúcar cristal branco no spot do estado de São Paulo estiveram firmes na semana que antecedeu o carnaval. Segundo pesquisadores do CPEA, a demanda, apesar de não se mostrar muito aquecida, deu sustentação às cotações, contexto que manteve estável a liquidez. A oferta por parte das usinas, em especial para o açúcar de melhor qualidade, tem sido restrita neste período de entre-safra, da safra 2023-2024. Boa parte dos estoques segue comprometida com as exportações. De 5 a 9 de fevereiro, o indicador do açúcar cristal teve média de R$ 145,84 a saca de 50 quilos, alta de 0,41% em relação ao período anterior. A cotação do algodão segue em alta no exterior e claro que isso impacta aqui o nosso mercado interno. As cotações do algodão em pluma seguem oscilando no Brasil, mas ainda se mantendo próximas dos R$ 4,00 a libra-peso, segundo pesquisas do CPEA. Já no mercado externo, os valores estão em alta, cenário que amplia a diferença entre os parâmetros domésticos e internacionais. Embora também resulte em aumentos pontuais no preço comercializado aqui no Brasil. O indicador está em média 3,1% abaixo da paridade de exportação. Ainda assim, a média da cotação agora em fevereiro, de quase R$ 4,00 a libra-peso, é a maior desde outubro do ano passado. O Brasil aumentou a importação de cebola da Argentina para suprir a demanda nacional. A região do Porto Fluvial de Porto Xavier, no Rio Grande do Sul, começou a receber um maior volume de cebolas argentinas entre os dias 12 e 16 de fevereiro. Colaboradores do Hortifruti CPEA relataram que mesmo com o excesso de carnaval, o volume de bulbos argentinos aumentou, assim como a qualidade da hortaliça, que já melhorou e agora concorre ainda mais com o produto nacional. As cebolas do país vizinho começaram a vir curadas e algumas cargas já são as conhecidas sintéticas 14. A concorrência com a oferta brasileira deve se acirrar, visto que os bulbos nacionais são poucos e com qualidade semelhante às das importadas. Assim, os preços ficaram R$ 90,00 a saca para a cebola vermelha argentina em Porto Xavier. Mesmo com o mercado ainda inflacionado, a importação deve aumentar ainda mais, a fim de se abastecer à demanda interna. As exportações brasileiras de carne suína aumentaram quase 12% em janeiro em relação ao mesmo período do ano passado. O dado foi divulgado pela Associação Brasileira de Proteína Animal. O último levantamento da Associação Brasileira de Proteína Animal mostra que as exportações brasileiras de carne suína, considerando todos os produtos entre in natura e processados, totalizaram 99.600 toneladas em janeiro, superando em 11,7% o total exportado no mesmo período do ano passado. Em receita, as vendas internacionais do setor totalizaram 199 milhões de dólares. Saldo 6,3% menor do que o total registrado em janeiro de 2023. Entre os maiores compradores de carne suína brasileira no mês de janeiro estão China, que importou 23.100 toneladas, Filipinas, com 12.300 toneladas e expressivo aumento de mais de 241%, Chile, que comprou 10.800 toneladas, Hong Kong, com 9.500 toneladas e Singapura, que importou 5.100 toneladas. Entre os maiores estados exportadores, Santa Catarina lidera com 55.500 toneladas exportadas em janeiro, 11% a mais se comparado ao mesmo período que no ano passado. Destaque ainda para Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O Brasil começa com números positivos, com disponibilidade bastante suficiente no mercado interno, mas mostrando ao mundo que tem capacidade para ser um grande fornecedor e inicia o ano com exportações de 100 mil toneladas, próximas de 100 mil toneladas de suíno. O Brasil está pronto para seguir um ano positivo, mantendo a sua parceria com as indústrias locais dos países, dos mais de 150 países importadores, que vai complementar a sua produção local e ajudar na segurança alimentar em 2024.
Pesquisas apontam que até 20% dos alimentos consumidos no mundo são produzidos em hortas urbanas. Em Campos dos Goitacazes, no interior fluminense, agricultores investem nesses espaços. Hernande prepara a terra sozinho. Na horta, ele já colhe as cebolinhas, que são vendidas no atacado. Agora, tem até meados de fevereiro para semear o coentro. A secretaria dá o apoio a gente, entendeu? Eu acho legal. O pouco da renda dá para manter a família, entendeu? E se vai levando. O dono do espaço cedeu a área para o poder público transformar em horta comunitária. A Secretaria de Agricultura ajuda o produtor com a água e assistência técnica, mas a manutenção é toda feita por ele, que há anos produz alimentos orgânicos. Eu cultivo cebolinha. Aí como tem que fazer rodízio, aí a cebolinha já está um ano plantando. Então agora eu estou plantando coentro, já prevendo a Semana Santa. Mas eu tenho os clientes certinho, tenho os amigos que ajudam a pessoa. A agricultura urbana tem como objetivos facilitar a distribuição de alimentos nas cidades, diminuir o consumo de agrotóxicos e contribuir para o meio ambiente. Hortas urbanas são áreas para o plantio de frutas e hortaliças em grandes centros. Podem ser comunitárias quando o espaço é coletivo ou domésticas, cultivadas dentro de casas e apartamentos. Uma horta urbana representa o rural dentro da cidade. E essas hortas fornecem alimento mais sadio do que os supermercados de modo geral, né? E estão mais atualizadas, estão mais de acordo com a cidade atual, moderna, porque as cidades impermeabilizam muito solo. E quando chove, então a gente tem visto essas catástrofes todas de escorregamento, de a inundação, alagamento, e essas áreas funcionam como esponja. Daí a importância que eu vejo em existir o rural dentro do urbano. No Brasil, a importância dessa atividade ficou ainda mais evidente em 2012, com o primeiro plano de agroecologia e produção orgânica. Pesquisas realizadas por institutos ambientais apontam que de 15% a 20% dos alimentos que são consumidos no mundo são produzidos em hortas urbanas e elas podem ser desenvolvidas em praças, parques ou até mesmo em situações como esta, de terrenos abandonados, que quando ficam nestas condições podem gerar sérios riscos à saúde da população. As pessoas, quando veem terrenos baldios, entendem que aquilo ali é um depósito de lixo. Então jogam o lixo ali. Né? E não havendo utilização, as pessoas acham que não há problema nenhum em lançar lixo, e lixo que acumula água, lixo que ajuda a proliferação de mosquitos transmissores de doenças, dengue, zika e chikungunya. As hortas urbanas desmistificaram a ideia de que verduras, legumes e frutas só podem ser produzidos no campo. Esta paisagista desenvolveu um projeto para um condomínio. Deu muito certo, foi um dos melhores projetos, assim, que me dá muito orgulho, porque é um condomínio, né? Tinha que ter toda uma estratégia, plantio, cuidados, acompanhar crescimento e depois da colheita. Os melhores períodos do ano para iniciar o plantio são outono e primavera, porque as temperaturas estão mais amenas. E se você gostou da ideia, a Ângela dá algumas dicas. Tem espécies mais frágeis, espécies mais resistentes. Então, quero ter uma horta em casa. Sempre as pessoas querem ter um temperinho, alface, alecrim, manjericão. É muito fácil ter essa horta. Ninguém pode dizer, não tenho mão boa, não dou sorte. Não. Existem algumas técnicas, coisas simples que precisam ser feitas. Algumas espécies têm que ter uma maior intensidade de sol, outras menos. Então, é só saber ajustar. E você comer o que você plantou é prazeroso, é higiênico, é muito gratificante você colher aquilo que você plantou. O clima atípico continua impactando na produção de alfaces no interior paulista. E com isso, tem menos oferta no campo.
O recesso de carnaval não impactou nos preços de alfaces no interior paulista, como geralmente ocorre em períodos festivos para a cultura. Tanto em Mogi das Cruzes quanto em Ibiúna, cidades do interior paulista, a oferta da folhosa é baixa. Em Mogi, a variação térmica segue causando pendoamento, enquanto em Ibiúna o calor levou ao florescimento de algumas áreas. Desta forma, os valores aumentaram entre os dias 12 e 16 de fevereiro. A crespa ficou na média de R$ 40,95 a caixa com 20 unidades, cerca de 23% superior ao cobrado uma semana antes. A americana subiu 19%, finalizando a R$ 39,17 a caixa com 12 unidades, considerando a média dos valores de ambas as regiões. Para a próxima semana, a tendência, de acordo com produtores, é que o preço siga em alta, com a retomada do consumo e manutenção da oferta em níveis baixos. Pacientes de uma unidade de saúde em Brasília estão aprendendo a produzir repelentes contra o mosquito da dengue. A comunidade participa de todo o processo, desde o plantio até a distribuição do produto. O projeto Terra Terapia começa através desta horta onde nós estamos, na Unidade Básica de Saúde 1 em Águas Claras. É um projeto que visa o bem-estar da comunidade e dos pacientes que passam por aqui. É sobre isso que a gente fala com a Joana, que é responsável por essa unidade. Joana, conta pra gente primeiro como que vocês decidiram trazer essa horta para a Unidade Básica de Saúde. É isso, Carol. O projeto começou em 2016, quando a gente montou a Terra Terapia. Bem incipiente, bem com recursos próprios dos servidores, e a gente foi implementando, conseguindo ajudas do Emater, ajuda de vários setores aqui de Brasília. E atualmente, com esse surto alarmante de dengue, a gente resolveu investir na produção dos repelentes de citronela. Conta pra gente o que é que vocês têm aqui nessa horta, quais são os plantios, as produções de vocês por aqui? Nós produzimos fitoterápicos e hortaliças. Os produtos servem tanto para fazer medicamentos, quanto para alimentação dos próprios pacientes que produzem, plantam, colhem. Então, os próprios pacientes moradores da região, eles fazem parte desse projeto, tudo de maneira gratuita, chegam aqui, colocam a mão direto ali na horta, fazem a produção e todo o processo. Isso, é mão na terra mesmo. Os pacientes participam do começo ao fim. Conta pra gente como que é o processo de fabricação desses repelentes. Vocês fazem aqui a colheita desse plantio e como é que funciona o passo a passo? A gente faz a colheita, a gente planta a mudinha, com mais ou menos um mês ela tá boa para ser colhida. Depois a gente faz a maceração, coloca em vidros âmbar com álcool a 90 e eles ficam 7 dias ali curtindo. Depois disso está pronto para ser envasado nos vasinhos menores. E aí a gente faz a doação desses vasinhos para os pacientes. O espaço tem plantações de hortaliças e fitoterápicos que são produzidos pela própria comunidade. Um dos plantios é o capim citronela, que serve como um poderoso repelente contra os insetos. Pensando nisso, os profissionais de saúde decidiram aproveitar a produção para criar difusores e aromatizadores de ar que servem como repelentes naturais de ambiente para ajudar no combate contra o mosquito da dengue. Não é um repelente para usar na pele, né? É um repelente como se fosse um aromatizador, né? E aí ele vai repelir o mosquito. E a Andreane, que é moradora do areal, começou nesse projeto ainda no início, né? Andreane, me conta um pouquinho da sua participação com esse projeto que acontece aqui na horta. Minha participação foi através da terapia comunitária que acontece ali na Escola Técnica de Brasília, né? E dali eu vim para cá, né? E estou aqui participando, né? E aprendendo cada vez mais, né? Contra o mosquito da dengue agora, né? E aí estamos aqui botando a mão na obra, né? E praticando a boa alimentação, não só a boa alimentação, como também aprendendo, né? A fazer a citorela. A fabricação dos repelentes é de responsabilidade da equipe da unidade. E para o preparo é preciso colher as folhas de capim citronela pela manhã e cortar em pequenos pedaços, de 2 centímetros no máximo.
Depois, as folhas são guardadas dentro de um pote de vidro ambar, que são aqueles mais escuros, e caso seja transparente, o vidro pode ser envolvido com papelão ou papel de pardo. Em seguida, é colocado etanol de 70% ou superior para cobrir todas as folhas. Essa mistura vai ficar macerando por 7 dias, né? Ou seja, descansando ali e pegando as propriedades da citronela. E aí tem que agitar ela uma vez por dia durante 3 minutos. E no final de 7 dias é só coar e colocar nos frascos de difusor. Nos últimos dias, a equipe fez a distribuição de quase 40 repelentes. Agora já estão preparando o plantio para a próxima remessa. Atualmente a gente tem 14 mudas de citronela. A gente já colheu, já fez uma primeira remessa, entregamos para 37 pacientes e a gente tem priorizado as gestantes. Como a gente não consegue entregar para todo mundo, as gestantes que têm o risco também, além da dengue, da zika e da chikungunya, que podem provocar uma malformação no bebê, então a gente tem priorizado as gestantes. Essa edição do Agro Record News vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. E claro, eu espero você no próximo programa. Até lá! Agro Record News. Oferecimento. Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km.